Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, 14 de janeiro, sexta-feira da primeira semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Naqueles dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Esse episódio deve ter sido bárbaro mesmo, né? Eu adoro esse evangelho. Realmente deve ter sido... você imaginar estar na cena, né? Uma coisa bárbara, isso. Bom, o texto aqui, eu já refleti com vocês em outras oportunidades, porque o mesmo texto está em Lucas e está em Mateus, né, de que há pecados que paralisam o ser humano, paralisam a vida, né? Eu sempre digo para vocês que o ser humano ele possui 3 dimensões, aquilo que Paulo na carta aos Coríntios chama de soma: corpo, alma e espírito. Espírito não precisa falar o que é, alma podemos colocar aí o emocional, psicológico. Nessas 3 dimensões humanas, quando uma das dimensões não vai bem, as outras começam a sentir os efeitos de essa não estar bem. Então, se eu não estou bem espiritualmente, o meu emocional não vai ficar bem, consequentemente, o meu físico também não. Se o meu físico não está bem, o meu emocional também não vai ficar, nem o meu espiritual. Se o meu emocional não está bem, eu não vou ter vontade de rezar. Então, o meu espiritual e o meu físico também vai ser abatido. Portanto, quando uma das 3 dimensões não vai bem, as outras padecem também. Eu me lembro de uma vez que eu estava junto com uma pessoa rezando e éramos em duplas, né? Na oração, eu rezava com uma outra pessoa por uma pessoa e uma outra dupla rezava por um morador de rua. E me chamou a atenção muito que depois da oração despediram o homem. E aí perguntaram se ele estava melhor. Ele falou assim: Não, eu estou com fome. Isso me chamou muita atenção, eu guardei isso para mim até hoje. Né? Não adianta só eu cuidar do espiritual, eu também tenho cuidado físico. Não adianta eu simplesmente despedir uma pessoa depois de orar por ela e ela ir embora com fome. Eu tenho que buscar a solução integral, porque eu sou um ser integral. O outro é um ser integral. Portanto, há pecados que atuam no espiritual do ser humano, como todo pecado, melhor dizendo, né? Mas alguns agridem o espiritual de maneira tão forte, tão poderosa, que mexem com o emocional e o físico da pessoa. O texto de hoje nos revela isso. Aquele paralítico tinha algum pecado grave que o paralisou. E aqui, lógico, nós podemos falar no sentido simbólico, né? Que há pecados que nos paralisam, que nos afastam de Deus, que vão nos, como eu poderia dizer, vão sugando a nossa energia vital a tal ponto que nós vamos enfraquecendo.
começo com a morte do meu espírito, depois a minha morte emocional, até que, enfim, eu morro fisicamente. Então, uma pessoa que não está bem espiritualmente, ela pode contrair ou desenvolver, melhor dizendo, uma depressão, por exemplo. Nós temos dois tipos de depressão. A depressão que vem da falta de substâncias no cérebro e também temos a depressão que vem da tristeza. Então, devido a pessoa ter tantos problemas ou passar por situações extremamente estressantes, ela pode desenvolver depressão, né? E a depressão também pode vir, por exemplo, de uma questão espiritual, no sentido da pessoa tem um problema sério espiritualmente, então ela vai murchando, entra numa tristeza profunda e por aí pode desenvolver até mesmo uma depressão. Não estou dizendo que todos os casos de depressão são problemas espirituais, não é isso que eu estou falando, tá? Mas pode, em alguns casos, advir disso. Por quê? Somos seres humanos integrais. Corpo, alma, espírito. Especificamente no texto, este homem tem algum pecado que o paralisa. Nós também, muitas vezes, ao longo da nossa jornada, podemos sim pecar de maneira tão séria que nos paralisa. Por exemplo, um pecado sério que me paralisa a ponto de eu, por exemplo, não ter mais uma vida de oração. Eu começo a esvaziar, a murchar. Primeiro vai o meu espírito, depois na sequência vem o meu emocional e por fim o meu físico. Então temos que tomar muito cuidado. Qual é o remédio para que isso não ocorra? A confissão. Busquemos a confissão. Eu sempre sugiro que as pessoas se confessem cada 2 ou 3 meses para não acumular pecados, porque senão a gente esquece. Então, uma sugestão que eu dou, se confesse cada 2 ou 3 meses. Se você não tem pecados sérios, se confessa a cada 3 meses. E um conselho que eu dou a mais, faça um bom ato de contrição, isso tem tanto na internet, roteiros de confissão, anote num papel e depois venha se confessar, porque senão a gente esquece. Se a gente só vem de cabeça, a gente esquece na hora. Tem gente que fica nervosa para confessar, não sei porquê, mas tem gente que fica nervosa porque o que o padre vai pensar de mim? O padre não vai pensar nada de você. O padre também peca. E aí o padre vai buscar outro padre para confessar, né? Então, pecado é algo que infelizmente faz parte da nossa condição. Eu peco, vocês pecam, nós pecamos. Então não tem por que ficar com medo do que o padre vai achar de mim, o que o padre vai falar de mim. Não, o padre não pode falar nada de você, porque é segredo de confissão. Pensar pode até ser, mas não acredito que faça isso. Eu não fico pensando nos pecados dos meus paroquianos ou de outras pessoas que vêm confessar comigo. Eu não, eu simplesmente abstraio. Tanto que muitas vezes as pessoas vêm, padre, o senhor lembra que eu falei para o senhor isso na última confissão? Sinceramente, não lembro. Eu me lembro que dos meus maiores medos, das minhas maiores angústias era, meu Deus, quando as pessoas forem confessar comigo, imagina, eu vou conhecer os pecados de todo mundo e aquilo vai ficar na minha cabeça me atormentando. É graça de Deus. Eu saio da confissão, não lembro de nada. Não lembro. Simplesmente abstraio. Então, não fique com medo de confessar. Ou se você não quer confessar com seu padre, procure outro padre para confessar. Eu, sinceramente, não entendo muito essas coisas. Tem gente que tem vergonha de confessar comigo. Mas tudo bem, eu respeito. Agora, não deixe de confessar. Ah, mas a igreja manda confessar ao menos uma vez ao ano. Que é na quaresma. Ao menos. Isso não quer dizer que eu só vou me confessar uma vez por ano. Então, um conselho que eu dou. 2, melhor dizendo. Tente se confessar cada 3 meses, pelo menos, para não acumular pecados, antes de você confessar. Pegue esses roteiros, a paróquia tem, se você quiser um dia, passe aqui na secretaria e peça um roteiro para exame de consciência. Chegue em casa, reze, olhe aquele roteiro e anote no papel os pecados que você cometeu. O roteiro tem diversos pecados, você não vai cometer todos, então anota aquilo que você cometeu. E depois venha, ou comigo, ou com qualquer outro padre, onde você se sinta mais à vontade, e faça a sua confissão.
Não deixe o pecado te paralisar. É isso que o demônio quer. Não dê brecha para ele. Continue caminhando sempre com a luz, porque a luz vai iluminar os seus passos, o teu caminho, a fim de que você não tropeça, melhor dizendo. Né? Mesmo às vezes durante o dia, onde a luz ilumina tudo, a gente tropeça, imagina nas trevas, né? Sem luz. Com certeza nós iremos tropeçar feio e nos machucar. Queridos irmãos e irmãs, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.